Bom dia, sexto ano de História, vamos para a semana 7, penúltima semana, e eu falei uma besteira nos vídeos anteriores. Falei que o feudalismo era só no sétimo ano, não, mudaram a ordem dos conteúdos, então ele é o último conteúdo desse ano. Antigamente ele era o primeiro conteúdo do sétimo, não, ele é o último conteúdo desse ano, então nós vamos aprender o feudalismo. Então o que nós aprendemos durante o ano é o seguinte, durante o ano inteiro, desde o presencial até todas as videoaulas, que nós passamos por toda a Idade Antiga. Não é? E nesse meio tempo chegamos aí no ano zero, que foi o nascimento de Jesus, e agora nós vamos sair da Idade Antiga. Não é? Eu já falei para vocês que o Império Bizantino, lá umas 3 aulas atrás, que quando o Império Bizantino foi derrotado, acabou a Idade Antiga. Então vamos estudar aí, acabou a Idade Média. E quando o Império Romano Ocidental foi derrotado, acabou a Idade Antiga. Então vamos estudar a Idade Média, né? Depois que o Império Romano foi derrotado. Então nós tínhamos o Império Bizantino aqui, tínhamos o Império Islâmico aqui, e essa parte aqui, os reinos que nós já estudamos, esses reinos. Então vamos estudar a estrutura desses reinos. A estrutura desses reinos é baseada no feudalismo, tá? Então, o que é um feudo? O feudo é uma porção de terra que você tem, como se fosse uma mini cidadezinha, tá? Você tem muralhas ao redor, porque era um período instável, e esse senhor feudal, que era o dono desse feudo aqui, ele chamava as pessoas para morar dentro do feudo, para ter a proteção desse feudo. Em troca, essas pessoas trabalham para ele. Essas pessoas são chamadas de servos, né, ou camponeses, os servos ou camponeses. Então o cara vai lá, tem a casinha dele, vai trabalhar no campo, vai produzir para o senhor feudal que mora no castelo, tá, e que é o dono então desse feudo todo. E por que isso? Porque era um período muito instável. Os bárbaros invadiram o Império Romano, então tinha muitas guerras, saques, muito perigo, né, na sociedade. Além do castelo onde mora o senhor feudal, o campo onde o servo trabalha, a casinha do servo, claro, tinha sempre uma igreja católica, porque a igreja católica, que a gente estudou na semana passada, fez o pacto com esses reis francos para se fortalecer e se manter viva na sociedade, né? Então, um feudo é uma porção de terra bem grande que é cercado por muralhas, onde o servo vive e depende do senhor feudal. Esse feudalismo, que é sinônimo da Idade Média, durou quase 1000 anos, do século V ao século XV, tá? E tinha o que? A ausência dos reis. Nós estudamos na outra aula o reino dos francos, o reino dos visigodos, dos ostrogodos, dos vândalos, mas esses reis não eram atuantes igual os reis que nós vamos estudar o ano que vem, aqueles reis que impõem regras, têm exército definido. Não, esse rei ali, a área é minha. Só que o senhor feudal usa lá e faz o que ele quiser na área dele. Então não era um rei tão forte e atuante, tá? Então quem mandava no feudo era o senhor feudal e acabou, né? Esses servos coitadinhos, então, que era a maior parte da população, vivia para servir as outras classes sociais. Então nós temos aqui os servos, né, que é o povão, os camponeses. Eles têm que pagar impostos tanto para o clero, que é a igreja, né, a igreja católica, quanto para os nobres, e aí incluem-se os senhores feudais. Tá? Então, corvéia, banalidade, talha, né, esses impostos são o quê? Uma vez na semana o servo tinha que trabalhar nas terras do senhor feudal. Uma vez na semana ele tinha que dar toda a produção dele para o senhor feudal. Uma vez no mês ele tinha que pagar impostos para a igreja católica, que é o imposto chamado de tostão de Pedro. Então, os servos é que mantinham tudo, na verdade. A população vivia para pagar imposto para os nobres e para o clero. Clero, igreja, e nobres, a elite, a monarquia, os ricos, tá? Então, esse povo, na verdade, que sustentava através do seu trabalho, pagando impostos com o seu trabalho ou com a produção, as outras classes sociais, tá? E ainda existia uma relação de servidão entre
os nobres, né? Às vezes você tem um nobre que tem mais dinheiro, né? Não que dinheiro não existia na época, né? Mais terras, mais posses ou mais produção, então ele se tornava suzerano e o outro nobre se tornava vassalo. Ah, eu sou o seu vassalo, estou ao seu dispor. Então, um vassalo que estabelecia relações comerciais aqui com o seu suzerano. Tá? Então essa é a primeira parte da Idade Média.